Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá, para mais uma live aqui, para mais um vídeo aqui no YouTube. Um grande prazer estar conversando com vocês, pedindo desculpas por não ter uma sequência, vamos dizer assim, de vídeos com vocês, mas as questões pessoais não nos permite, né? Muitas vezes não nos permite, né? E a gente precisa estar fazendo horário, e a gente não consegue estar com vocês. E muito também pelo estudo, porque a gente está estudando algumas coisas e aí acarreta tempo, acarreta de uma certa forma uma produtividade maior, e aí acaba não tendo tempo para vir aqui conversar com vocês. Mas a gente na semana que vem, na outra, acredito, vamos ter duas lives assim bem compensatórias. Eu prometo a vocês, tá? Então assim, gente, o nosso tema de hoje, ele é muito assim, muito sério e muitas vezes vai de encontro com o que nós queremos com a nossa religião. Fizeram um feitiço para mim, rogaram uma praga para mim, desejam o mal para mim. Eu tenho que revidar, eu tenho que pagar com a mesma moeda, eu tenho que fazer com a mesma ruindade dos outros. Eu tenho que ser tão ruim quanto o outro para poder, vamos dizer assim, pagar na mesma moeda? O que a Umbanda diz? Bom, gente, vamos lá. Partindo do princípio que a Umbanda é uma religião que preza o amor, a caridade, a compreensão, certo? O companheirismo, no sentido de a gente ser companheiro da outra pessoa, de a gente acolher, de a gente prezar pela vida dos nossos irmãos, né? Nós queremos que sempre os irmãos estejam bem, né? A gente diz assim, ó, fez para mim, ou me deseja mal, ou não gosta de mim, ou não tem um carinho, ou faz alguma coisa dentro da religião para me prejudicar, o que eu tenho que fazer? Dar em troca? Não. Eu tenho que me defender. E como é que eu faço a minha defesa? Estando limpo espiritualmente, tendo comigo meus guias, todos eles muito bem adormentados, tendo a minha fé inabalada, tendo as minhas obrigações todas cumpridas. Isso é um ponto muito favorável para que coisas negativas não atinjam a gente, tá? Tendo o meu orixá satisfeito comigo, praticando a caridade, praticando a humanidade, praticando o bem-querer, sendo uma pessoa correta. Eu digo assim que eu não preciso ser um santo, porque ninguém é, mas eu digo assim, ter a minha vida direcionada para a verdade, para a compreensão. Isso tudo me leva a bloquear certas energias que são desfavoráveis para a minha vida. E se alguém me manda alguma coisa, eu estando com o meu orixá certo, eu estando com as minhas coisas corretas, entendeu? A probabilidade de que coisas ruins venham a acontecer comigo ou com qualquer outra pessoa são mínimas. E por que isso? Porque tudo que é de mal só acalenta na gente, só insere-se na gente, se a gente estiver fraco, se a gente estiver vulnerável espiritualmente e se a gente estiver com problemas no astral. Do contrário, pode até respingar, mas não vai ter uma abrangência tão grande. Antigamente, os antigos diziam assim, feitiço mata. Hoje, entendeu? Hoje o feitiço até não mata, mas ele incomoda. Tá, Thiago, mas eu preciso revidar esse feitiço? Eu preciso
de uma certa forma, combater na mesma moeda, eu, na minha visão, digo assim: quem faz o mal, colhe sempre o mal. Quem faz o mal, colhe sempre o mal. Independente se for por uma causa que ela se, no caso, ela começa a ser justa, mas ela fica injusta no momento que eu estou desejando mal ao meu próximo. Então, se fizer alguma coisa para mim e eu revido da mesma forma, eu estou sendo tão mal quanto aquele que assim fez para mim. Ah, Thiago, mas a pessoa foi uma pessoa extremamente grosseira, deselegante, fez feitiço. Bom, mas aí é um problema. Ela vai se retratar com o espiritual dela. Porque não pensem vocês que eu fazer o mal, eu estou livre de alguma coisa. Não. Porque quanto mais coisas ruins eu fizer, mais o meu astral, o meu perispírito vai estar conturbado. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter posses, eu posso ter tudo de bom. Mas quando eu deito na cama lá, encosto a minha cabeça no travesseiro, a minha relação com aquilo tudo que eu fiz começa a pesar. E, gente, isso já é um grande pagamento, vamos dizer assim, de toda a maldade que se fez. Então, a necessidade de não retribuir com a mesma moeda, eu sempre uso essa frase, é não dar à pessoa que não gosta, eu não gosto dessa palavra inimigo, ao desafeto, vamos dizer assim, a mesma coisa. Eu estaria me igualando, eu estaria tendo a mesma cabeça maldosa. O que é, porque assim, o que é tocar uma pessoa? A gente usa muito esse termo na religião. Ah, não, eu vou lá e vou tocar aquele irmão. Tocar o irmão é fazer maldade. Tocar o irmão é fazer ebós, fazer coisas para que aquele irmão não tenha, vamos dizer assim, prosperidade. Para que aquele irmão fique, vamos dizer assim, travado na vida. Isso é maldade. E aí eu tenho que pagar com a mesma maldade, então eu também sou mal. E qual é a premissa da Umbanda? A premissa da Umbanda, salvo aquilo que me consta, é que a Umbanda traz a paz, traz o carinho, traz a compreensão. Então eu não posso ser tão mal quanto a pessoa. Ah, mas ela fizeram para mim, tá bom, mas tu tem armas para te defender. Tu tem situações que tu pode, de uma certa forma, bloquear este feitiço, desfazer o feitiço. Mas o que eu digo é não inverter, não jogar isso de volta. Porque se eu jogar isso de volta, eu estou, de uma certa forma, fazendo a mesma coisa que aquele irmão que tem uma mentalidade ruim fez. Ou não é? Porque vejam, analisem comigo. Qual é a bondade que tem? Qual é o prazer que se tem em destruir uma pessoa? Vamos supor, a pessoa é a pessoa mais complicada da face da Terra. Mas aí, por uma questão de se livrar do problema, eu quero destruir a pessoa. Então eu estou me igualando a ela. Eu estou, de uma certa forma, tendo uma atitude tão ou mais ruim do que aquela pessoa que está ali. Eu posso e devo, como eu falei para vocês,
tomar minhas providências de proteção. Proteção. Ora, existem guias de proteção, existem ebós de proteção, existem coisas que montam um escudo energético para que a minha casa, o meu lar e a minha pessoa fiquem de uma certa forma protegidos para que esse tipo de feitiço não atinja. Agora, fazer de volta, isso é muito ruim. Por quê? Volto a dizer, porque quem está fazendo, aquele que faz se prejudica, aquele que manda fazer também se prejudica, porque não existe nenhum mérito quando se pega alguma coisa ou se pega algum trabalho para a destruição de alguém. Não existe. Tá? Não existe nenhuma vantagem espiritual. Quando eu falo vantagem, eu estou dizendo assim, ó, que não existe nenhuma satisfação espiritual, e a satisfação ela é do ser humano e não do espírito, de acabar, ou muitas vezes de, vou usar esse termo, aniquilar espiritualmente aquele irmão. Por quê? Porque quando eu faço alguma coisa, eu tenho comigo uma certa noção do que eu estou fazendo. Ou seja, eu estou mexendo com energias. Vejam, essas energias que eu mexo, elas vão transpor a energia daquele irmão que ali eu quero atingir. Quando ela transpor aquela energia, ela vai atingir aquele irmão, ela, de uma certa forma, se ele tem um escudo ou não tem, tá? Ela pode bater e voltar, ela pode se impregnar, né? E aí cumpre com aquilo que eu quero, né? E ela pode, mesmo cumprindo com aquilo que eu quero, dizer, opa, pera um pouquinho, mas ele não está errado. Opa, pera um pouquinho, então vou retornar e vou voltar em dobro. É bem aquele ditado, a maldade volta em dobro. Pode demorar tempos, mas a maldade volta em dobro. Então, gente, para quê? Sendo que a gente pode evoluir, a gente pode ter conosco uma mentalidade melhor. Porque assim, ó, o feitiço ou o trabalho, como queiram chamar, ou ebó, ele serve para levantar uma pessoa. Ele serve para auxiliar na prosperidade daquela pessoa. Existem ebós para fazer o mal? Existem. Existem coisas para fazer o mal. Aí é que eu digo, se a pessoa fez o mal, é porque ela não conhece a verdadeira face do bem. Ah, mas eu fiz porque aquela pessoa está no meu caminho. Ora, ela está no teu caminho, mas existem formas espirituais de que a gente pode afastá-la, mas não pegar e destruí-la, porque uma coisa, meus irmãos, é você se afastar da pessoa, é você cortar relações, é você espiritualmente pedir aos orixás que aquela pessoa não tenha mais contato com você. Agora, a orixá ou a qualquer guia que for pedir a destruição ou muito mais, às vezes a morte daquela pessoa, isso é inconcebível.
E eu estou falando como um bandista que sou. Eu jamais faço e jamais tendo para esse tipo de coisa. E aí vamos supor assim, tá, fez para mim. Eu soube que a pessoa fez. Eu vou revidar? Não, eu sempre digo assim, eu quero que essa pessoa esteja mais saúde, mais paz e que a justiça seja feita. Se ela acha que tem algo, né? Eu não vou me prestar a fazer a mesma coisa para ela. Eu estou me dando como exemplo, tá, gente? Vocês podem estar achando que... Ah, não, eu estou me dando como exemplo. Mas poderia dar qualquer outra pessoa. É que eu me faço como exemplo para não citar pessoas, entendeu? Mas... refazer o mesmo feitiço para combater... Não. Existe ebós, tá? E eu nem gosto dessa palavra feitiço, eu gosto da palavra ebó. Porque eu faço um ebó para Oxalá, eu faço um ebó para Iemanjá, eu faço um ebó para Ogum, para justamente combater essas coisas, me prevenir, me trazer coisas boas na minha vida, para que essas energias ruins não me, vamos dizer assim, não me abatam. Agora, se eu pego, visualizo uma situação dessa e, em vez de fazer coisas boas para me proteger, eu digo assim, não, pera um pouquinho, eu vou lá no Campo Santo, no cemitério, e vou pagar com a mesma moeda, vou botar o nome daquela pessoa dentro de um buraco, vou acontecer. Então, vejam os senhores a análise. Eu estou tendo a mesma ruindade do que ela. Muitos vão dizer, não, mas espera um pouquinho, mas tu estás só dando aquilo que ela merece. Não, não, não. Ela merece que se faça justiça com ela, ou com ele, né? A pessoa merece que se faça justiça, a pessoa merece que ela enxergue que ela está fazendo errado, enxergue que nenhuma pessoa é tão dona da verdade que precise fazer a maldade para ir, eu estou fazendo por causa que eu fui prejudicada. Ou, eu estou devolvendo aquilo que me mandaram. Isso é desculpa. Isso é plena desculpa. O que a gente tem que fazer é a nós criarmos um escudo, como eu falei no início do vídeo, e nos protegermos. Sempre a proteção é melhor do que a vingança. Sempre a paz é melhor do que a guerra. Porque senão, gente, vai ficar aquele negócio. Tu põe feitiço daí, eu ponho feitiço daqui. Tu põe feitiço daí, eu ponho feitiço daqui. Aí vai chegar um momento que nem mais feitiço vai dar certo. Porque é tanta magia, é tanta coisa, que embola tudo. Embola tudo. Né? Então, gente, pagar com a mesma moeda, ter a mesma atitude, é ser tão ruim quanto a pessoa que está fazendo. Ou vocês acham que é louvável fazer, como às vezes eu vejo aí na internet, o ritual da mesa da destruição dos inimigos? Ora, eu preferia o ritual do afastamento dos inimigos, ou o ritual da prosperidade, da minha prosperidade, acabando, vamos dizer assim, com as energias negativas. Né? Estou citando exemplos, tá, gente? Para que os inimigos não possam me alcançar. E não a destruição. E não, vamos dizer assim, porque quanto mais eu desejo a destruição, ora, mais
a minha espiritualidade vai se dissipar e vai ser corrompida. Eu acho que a gente tem que começar a rever a religião. Eu acho que a gente tem que começar a reestruturar religiosamente situações que muitas vezes a gente acha que é certo. Ah, não. Vou lá no Tiago, lá, o cara fez para mim alguma coisa, vou devolver. Mas a que preço? A que, vamos dizer assim, a que condição? Eu devolvo, mas eu não fico em paz? Quanto vale a minha paz? Quanto vale o sabor de eu me defender, mas me defender sem prejudicar o outro? Ah, ele fez pra mim? Ah, não, então tá, pera um pouquinho. Vou lá, passo um ebó em mim, monto um zecó. Pra quem não sabe, ecó são seguranças. Para que o mal não atravesse a minha porta. Mas não, jamais faço para que ele que retorne algo para essa pessoa. Mesmo sabendo que essa pessoa fez de uma forma de ruindade. Mas ele é ruim, eu não sou. Porque a Umbanda ensina que a gente tem que passar por aprovações. E essas coisas são aprovações. Né? É claro que a gente não gira tudo em feitiço. Ah, porque a pessoa não gosta de mim, e aí, vamos supor assim, a pessoa não gosta da outra pessoa, e aí 2, 3 dias depois a pessoa parece adoentada. Nem tudo é feitiço. Porque, desculpa, gente, é falta de sono. É sobra de sono. Por quê? Pensem comigo. Nem toda pessoa que está com problema quer dizer que alguém jogou um feitiço nela. E aí, aquelas pessoas que são cri-cris, como eu falo, elas vão dizer, não, porque fizeram para mim, porque, opa, vou lá, vou fazer, vou acontecer, vou gastar milhões para derrubar. E aí? E se daquela coisa, aquele bichinho, né, que fica na gente, que diz assim, olha, será mesmo? O bichinho da dúvida. E outra, a gente tem que entender que não é porque fizeram que a gente em si tem que responder com a mesma moeda. Eu já falei isso agora há pouco. Né? Eu tenho que dizer, me desejas mal? Que bom que eu possa me defender do teu mal. E assim por diante, gente. E assim por diante, traçando caminhos bons. E não, sabe, tem gente que às vezes eu converso com eles e fica assim, porque a pessoa fez um mal para mim, e agora o que eu faço? Onde é que eu vou parar? Eu vou ter que devolver, eu vou ter que fazer, eu vou ter que... Quem sabe uma proteção é muito mais vantajosa do que fazer algo. Que daqui a pouquinho o respingo, porque toda a maldade, gente, ela volta. Ela pode não voltar no momento, mas ela volta e não é que ela volta com a mesma maldade, ela volta em alguns pontos. Por exemplo, assim, fez uma maldade para a pessoa, mas aí daqui a pouquinho eu tô querendo conquistar algo para mim e não consigo, e tô travado e não sei o que.
Aí quando eu vou ver, quando eu vou analisar tudo aquilo que eu fiz no passado, não, pera um pouquinho, tu não tá conquistando nada agora, porque no passado, né? Então, o espiritual cobra de uma forma, não que ele, mas o espiritual faz a pessoa enxergar o quão ruim foi fazer o feitiço. Então, eu não posso e não devo me precipitar. E para que serve o espiritual? Para justamente quando acontecer alguma coisa dessa, eu utilizar para mim. Ou seja, eu vou ali, bato uma sineta, peço a mãe anja já ou a outro orixá que me defenda, né? Mas não em nenhum momento, em nenhuma, vamos dizer assim, situação, eu tento a dizer, não, olha, vai lá e derruba aquela pessoa, vai lá e faz aquela pessoa padecer. Estás me pedindo isso? Então, tudo que tu me pediste, eu vou fazer. Mas eu vou te dar em dobro para te também provar, para te provar que toda a maldade que tu faz, uma hora a maldade vira contra ti. E é diferente da bondade, que quanto mais bondade a gente faz, mais acarreta em bondade para nós. Então, retrucar, mandar de volta, tocar, o termo que vocês quiserem, é uma coisa que está, assim, de uma certa forma, banalizando a religião. Porque, Rui, eu tenho medo daquele cara lá com a guia lá, porque qualquer coisa ele vai me empurrar. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona, não é assim que a gente trabalha, não é assim que a religião se faz religião. A Umbanda ela é uma religião acolhedora. É uma religião onde as pessoas vêm para justamente ao contrário. Elas estão mal e elas precisam se confortar. Senão é muito fácil. Eu não gosto do fulano. Pera um pouquinho, vou lá e vou derrubar ele. O caminho está aberto para mim. Aí o mundo estaria resolvido. Que as pessoas, né, ruins prevaleceriam e as pessoas boas estariam a 7 palmos. Isso é certo, gente? Não. Então a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar e tem que entender que a religião ela é feita para a gente se proteger e para a gente se permitir a ter uma vida melhor. Se eu quero uma vida melhor para mim, por que eu não vou querer para o meu próximo? Mesmo ele não querendo para mim. Ora, ele que viva a vida dele, eu vivo a minha, não gosta de mim, né? Mas jamais derrubar. Gente, eu estou me citando, volto a falar aqui, porque às vezes as pessoas podem estar achando que, né? Não, eu estou me citando de exemplo, né? Porque eu preciso dar um exemplo a vocês, né? Agora, eu não estou mandando recado para ninguém. Eu só estou dizendo que o tema é esse, que pagar com a mesma moeda, traçar o mesmo caminho da ruindade, só vai te levar para a ruindade. Só vai te levar para situações não tão agradáveis. E aí o espiritual vai te cobrar no sentido assim de, então já que ele quer isso, ele pera um pouquinho, eu vou me afastar dele, né? Não é que ele vai sumir, o espiritual não vai sumir da tua vida, ele vai se afastar de ti, então toda a proteção que ele te dá, ele não vai te dar porque tu está sendo mal, ou tu está sendo injusto com aquela pessoa. Mas aquela pessoa não é boa. Ela não é boa. Tu precisa ser, porque tu tens a Umbanda como tua religião. Então, se tu tens a Umbanda, primeiramente, se é um bandista, tu não pode pensar coisas ruins. Não pode nem variar na cabeça isso. Vocês estão entendendo? Então, gente, o nosso tema é esse. Devo devolver o trabalho? Devo devolver
a macumba que fizeram para mim? Não, tu deve te proteger. Tu deve criar escudos, criar meios espirituais para te proteger. Agora, tocar a pessoa, fazer coisa para a pessoa se ter problemas, isso é coisa de gente ruim. Isso não é Umbanda, isso pode ser qualquer outra coisa, mas Umbanda não é assim, tá? Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo. Ok. Então, gente, eu só quero dizer assim, e até por isso vai o meu recado aqui agora para vocês. Para que vocês possam se proteger, para que vocês possam ter, vamos dizer assim, uma arma para a proteção, não para a vingança e muito menos para o ataque. Vocês têm que jogar um búzio. Vocês têm que ver o que está acontecendo na vida de vocês. Vocês têm que ver o que está acontecendo no cotidiano de vocês. Porque às vezes a gente tá ali, mas não está 100% ligado. E o búzio, ele traz essa informação extra de qual é o melhor caminho, qual é a melhor decisão, qual é o melhor ângulo para mim poder caminhar. E a gente está aqui para isso. A gente está aqui para orientar e não para fazer vingança, para fazer trabalho para destruir ninguém. Não, a gente quer que todas as pessoas se elevem. Por isso que a gente diz assim, ó, a melhor coisa para você fugir de pessoas que não gostam de você é você ignorar. Ignorar. Entendeu? E mostrar sempre que você esteja bem, mesmo que você, de uma certa forma, esteja, vamos dizer assim, não tão bem. Entendeu? Não deixar essa energia do não tão bem entrar em você. Isso é essencial. Então, volto a dizer, meus irmãos, me deem a honra de orientar vocês, de dar a vocês o melhor do jogo de búzios para vocês. Então, marquem sua consulta, certo? Agendem seu horário para que a gente possa conversar e dar sempre o melhor para vocês, tá? Eu espero que o vídeo tenha sido de agrado de todos, certo? Semana que vem vai ter vídeo, tá? Não vou falhar, tá? É que essa semana teve, como eu falei, alguns compromissos e aí deixamos de lado, certo? Mas fiquem com Deus, o meu axé, o meu beijo, o meu saravá e até mais. Fiquem com Deus.